Tudo bem, pessoal? Temos mais um convidado de peso estreante no programa, o professor Jiang. Ele é a estrela do popular canal do YouTube Predictive History. Ele usa a teoria dos jogos para analisar o passado, presente e prever eventos geopolíticos futuros. E ele se junta a nós agora. Professor, é um prazer recebê-lo. Bom vê-lo, senhor. Valeu o convite. Sim, claro. Então, sabe, para quem não conhece seu trabalho, eu queria mostrar que lá em 2024 você fez três grandes previsões. Um, que o Trump venceria. Dois, que ele começaria uma guerra com o Irã. E três, que os Estados Unidos perderiam essa guerra. Vamos ouvir isso? Nesta aula, neste semestre, estou fazendo 3 grandes previsões, certo? A primeira é que o Trump vencerá em novembro. A segunda é que os Estados Unidos entrarão em guerra contra o Irã. E a terceira grande previsão é que os Estados Unidos perderão esta guerra, o que mudará para sempre a ordem global. Então, obviamente, essa última é a única que ainda não se concretizou e há uma previsão bem impressionante. Você mantém? E o que você viu até agora que o leva a manter firme essa conclusão? Então, dada a minha análise de como a guerra está progredindo, acho que o Irã tem muito mais vantagem sobre os Estados Unidos. A realidade é que agora é uma guerra de desgaste entre os Estados Unidos e o Irã, e os iranianos se preparam há 20 anos para este conflito. Em sua escatologia, em sua religião, esta é uma guerra contra o grande Satã. Eles tiveram muitos ensaios. Em junho passado, houve uma guerra de 12 dias, quando os iranianos puderam examinar e analisar as capacidades de ataque de israelenses e americanos, e tiveram muito tempo, 8 meses, para se prepararem totalmente para este novo ataque. Eles, através de seus aliados, os Houthis, o Hezbollah, o Hamas e as milícias xiitas, conseguiram realmente compreender a mentalidade americana. E agora eles têm uma estratégia muito boa de como enfraquecer e, por fim, destruir o Império Americano. Então, o que os iranianos estão fazendo é travar uma guerra contra toda a economia global. E assim eles estão atacando os países do Conselho de Cooperação do Golfo. E não estão apenas atacando os países do Conselho, as bases americanas, mas indo atrás da infraestrutura energética crítica dessas bases. Eles bloquearam o Estreito de Hormuz e, eventualmente, eles irão atrás das usinas de dessalinização de água, que são vitais para essas nações, pois não têm suprimento de água doce. Na verdade, as usinas de dessalinização fornecem 60% do suprimento de água do Conselho de Cooperação do Golfo. Então, se um drone, sabe, esses drones custam US$ 50.000, se eles destruíssem uma usina de dessalinização em Riad, na Arábia Saudita, e é uma cidade de 10 milhões de pessoas, certo? Eles ficariam sem água em 2 semanas. Em 2 semanas. E agora, os iranianos fecharam de fato o Estreito de Hormuz, e o CCG recebe 90% de sua comida pelo Estreito de Hormuz. Sei que muitos falam sobre as interrupções na economia global, mas agora os iranianos estão ameaçando a própria existência da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Catar. E por que isso é importante? É que os estados do Golfo são realmente o pilar da economia americana. O que eles fazem é vender petrodólares e depois reciclam esses petrodólares de volta na economia americana através de investimentos na bolsa de valores. E agora, sabemos que toda a economia americana é sustentada por investimentos em inteligência artificial e centros de dados. E muito disso vem dos estados do Golfo. Então, se os estados do Golfo não puderem mais vender petróleo e não puderem mais financiar essa bolha de inteligência artificial nos Estados Unidos, então essa bolha de IA vai estourar. E com ela, estourará também toda a economia americana, que é, na verdade, um esquema Ponzi financeiro. Certo. Então essa é a situação terrível que os americanos estão enfrentando agora. Concordo com o senhor. Um centro de dados da Amazon foi literalmente atingido nos Emirados Árabes Unidos. E agora, claro, as grandes empresas de tecnologia que viam os Emirados como um grande polo de investimento em centros de dados com energia barata e abundante, provavelmente vão repensar isso. Também queríamos falar com o senhor sobre munições. Podemos colocar a próxima notícia aqui na tela?
Estados Unidos correm para cumprir missão no Irã antes que as munições acabem. Isso é especificamente sobre o cálculo de interceptores. Tem um vídeo famoso de ontem mesmo, em Israel, que mostra um único míssil balístico iraniano que é alvo de cerca de 11 interceptores diferentes e todos erram. A maioria deles vem dos Estados Unidos, sem mencionar todas as diferentes bases, os países do CCG que o senhor acabou de citar e a assimetria do custo. É US$ 1 milhão por míssil, dezenas de milhões por interceptor em alguns desses casos. Com essas munições acabando, como isso muda o cenário global? O senhor está na China, obviamente. Grande parte dos estoques dos Estados Unidos na Ásia provavelmente terá que ser canibalizada se isso continuar. Como isso vai afetar o cenário global aqui? Certo. Então, meu primeiro ponto é que as Forças Armadas dos Estados Unidos não foram projetadas para lutar uma guerra do século XXI. Lembre-se, o complexo industrial militar surgiu após a Segunda Guerra Mundial e foi projetado para lutar a Guerra Fria. E a Guerra Fria era realmente sobre ostentação de poder, sobre quem conseguia enviar pessoas ao espaço, quem era o primeiro a colocar o homem na Lua, quem tinha os sistemas de mísseis mais complexos. E assim, toda a estratégia militar americana gira em torno de tecnologia muito sofisticada que custa muito caro para ser construída. E é basicamente isso que o sistema de defesa aérea americano é. E é por isso que vemos essa assimetria, como você apontou, nesta guerra, onde você tem esses de US$ 1 milhão. Mísseis tentando derrubar esses drones de US$ 50 mil, e isso não é sustentável a longo prazo. E o que estamos vendo é realmente a perfuração da aura de invencibilidade e inviolabilidade que sustentou a hegemonia americana nos últimos 20 anos, especialmente após o colapso da União Soviética. E isso é realmente um reordenamento não apenas da economia global, porque isso sinaliza o colapso do petrodólar e, com ele, todo o sistema de moeda de reserva baseado no dólar americano, mas também a hegemonia global dos Estados Unidos. Estamos caminhando para um mundo multipolar. Professor, esta manhã, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, foi questionado sobre o potencial de tropas terrestres no Irã. Ele se recusou a descartar essa possibilidade. E ele disse, sabe, bem, não vou projetar para vocês o que faremos ou deixaremos de fazer, mas não queremos descartar nada, faremos o que for preciso. Você acha que a América acabará invadindo o Irã por terra? Já que está ficando relativamente claro que eles não conseguirão atingir o objetivo de mudança de regime ou mesmo colapso do regime usando apenas o poder aéreo? Certo. Então, todos dizem que a pior calamidade que poderia acontecer nos Estados Unidos seria se eles enviassem tropas terrestres para o Irã. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão comprometidos com a mudança de regime no Irã. E nunca tivemos um precedente na história em que se pudesse mudar um regime apenas pelo ar. Se precisa de tropas terrestres. E assim, infelizmente, o que vai acontecer nos próximos meses é que a pressão aumentará sobre a América para enviar tropas terrestres, especialmente dos países do Conselho de Cooperação do Golfo e de Israel, que estão sendo castigados agora pelos iranianos. Então lembre-se que se os países do Conselho de Cooperação do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, se eles caírem, então o petrodólar vai com eles. Portanto, os americanos precisam proteger esses países. E esses países vão exigir que ou os americanos subordem os iranianos para pararem, e isso é tipo US$ 5 trilhões em indenização, ok? Ou enviem tropas terrestres para aniquilar a ameaça iraniana de uma vez por todas. E eu sei que não há vontade política para que tropas terrestres sejam usadas contra o Irã entre o povo americano. Mas lembre-se que de 70% a 80% do povo americano era contra os ataques iniciais contra o Irã, para começar. Certo. E uma das coisas que realmente entra em questão, eu acho, com tudo isso, senhor, quando olhamos para o quadro geopolítico e o sacrifício em grande parte disso por parte dos Estados Unidos em nome de Israel, é uma espécie de pergunta sobre quem e o que queria isso. Na verdade, estávamos curiosos para saber sua opinião sobre uma reportagem contestada aqui do Washington Post. Podemos colocá-la aqui na tela, F3. Uma pressão do saudita, Israel ajudou a levar Trump a atacar o Irã. Agora, isso foi contestado internamente pela Arábia Saudita, dizendo que não pressionaram o governo Trump a atacar o Irã. No entanto, este é claramente um vazamento autorizado do nosso próprio governo, tentando, pelo menos, atribuir parte da culpa ao GCC.
O que você acha dessa análise e dessa narrativa de que a Arábia Saudita também estava tentando estar por trás dessa pressão para bombardear a Leã? Bem, eu sempre defendi que tanto a Arábia Saudita quanto Israel estão fortemente investidos na mudança de regime no Irã. Na verdade, a Arábia Saudita vê o Irã como uma crise existencial muito maior do que Israel. Porque lembre-se, Israel ainda tem armas nucleares e Israel é uma economia muito diversa e muito sofisticada, enquanto a Arábia Saudita é completamente dependente do petróleo. E sempre teve problemas com o Irã, porque o Irã é uma teocracia oposta à monarquia saudita. O Irã financia e equipa os Houthis, que têm sido antagônicos à Arábia Saudita há muito tempo. E agora, a economia saudita está sofrendo. Ela tem tentado mudar para uma economia mais voltada para o turismo. É por isso que trouxeram Ronaldo. É por isso que estão mudando para os e-games. É por isso que estão construindo algo chamado The Line, Neon. E todas essas coisas não estão dando certo. Então, eles precisam ser capazes de controlar os recursos petrolíferos de todo o Oriente Médio se quiserem sobreviver e prosperar como nação. Então, eu acredito que essa reportagem seja crível, embora faça a Arábia Saudita parecer mal. Mas lembre-se, a Arábia Saudita diz que queria paz, mas está ajudando os israelenses e os americanos a atacar o Irã agora porque está permitindo que israelenses e americanos usem o espaço aéreo saudita. Então nos ajude a entender, porque ainda me parece que há algumas peças que não se encaixam totalmente. Antes desta guerra contra o Irã, você tinha a alta cúpula militar, até o presidente do Estado-Maior Conjunto dizendo: esta é uma ideia muito ruim. Sabe, não estamos prontos para isso. Sabe, todos os cálculos sobre os interceptores de que se fala há meses a esta altura. E, no entanto, Trump ainda decidiu seguir em frente. Qual é o cálculo que ele estava fazendo aqui? Que o levou a tomar o que já parecem ser ações catastróficas? Certo, ok? Então esta é a questão principal. Por que eles fizeram isso? Bem, eu acho que existem três possibilidades, ok? E acho que as três possibilidades são válidas. A primeira é a da arrogância. Se você olhar para a história, é assim que os impérios se comportam. Então, o sequestro de Maduro foi rápido, bem sucedido e foi uma descarga de adrenalina para Trump. E isso o deixou excessivamente confiante na capacidade das Forças Armadas americanas. Certo? Então a soberba é um fator, e vemos isso ao longo da história. Por que Hitler invadiu Stalin? Porque ele conquistou a Europa com muita facilidade e achou que era invencível. Isso levou à destruição do exército alemão na União Soviética. Então a soberba é um fator. Depois, tem que olhar o cálculo político interno, onde, embora os Estados Unidos não ganhem com essa guerra contra o Irã, o próprio Trump se beneficia pessoalmente. Por quê? Porque os sauditas e israelenses o estão subornando para atacar o Irã. Lembre-se que os sauditas investiram 2 bilhões de dólares no fundo de private equity de Jared Kushner, que é genro de Donald Trump. E os israelenses, através de Miriam Adelson, têm financiado a carreira política de Trump. Então, Miriam Adelson, alguns meses atrás, disse que ela vai oferecer 250 milhões de dólares se o Trump concorresse a um terceiro mandato. Então, o Trump está recebendo muito apoio financeiro e político dos sauditas e israelenses. Lembre-se também que, se esta guerra der errado e o Trump for forçado a usar tropas terrestres, ele provavelmente obterá a aprovação do Congresso. E isso lhe dará poderes de guerra de emergência, o que lhe permitirá influenciar as eleições de meio de mandato. Então, o Trump está pensando em um terceiro mandato. E eu acho que nas urnas ele provavelmente não conseguiria. Mas se houver uma guerra acontecendo e você puder adiar as eleições e tiver poderes de guerra de emergência e as pessoas se unirem em torno da bandeira, então ele provavelmente conseguirá um terceiro mandato. E o último fator que é muito importante é o fator escatológico, onde se você olhar os arquivos do Epps, está claro que somos governados por sociedades secretas. Está claro que o mundo é governado por esses indivíduos que têm muito poder. Não sabemos quem são, mas eles controlam os militares, controlam o aparato de segurança nacional. E essas pessoas, existem nomes diferentes para essas pessoas.
Você pode chamá-los de Illuminati, e os Illuminati são compostos por 3 grupos principais, ok? Você tem os jesuítas, que controlam o Vaticano. Você tem os sabatistas franquistas, que controlam o Estado moderno de Israel hoje. E você tem os maçons, que controlam o aparato de segurança nacional dos Estados Unidos. E eles acreditam que Israel, esta guerra no Oriente Médio, é a chave para o fim dos tempos, ao criar o céu na terra. Então é quase como um roteiro que eles estão seguindo, embora não faça nenhum sentido geopolítico. Ok, então eu diria que esses 3 são os melhores motivos para isso estar acontecendo. Uau! Bem, senhor, espero que você volte. Isso foi muito informativo, acho, para nós dois. Agradecemos pelo seu tempo, obrigado. Obrigado. Se você gostou do vídeo, curta ou comente aqui embaixo. Isso ajuda muito a divulgar o programa. E se você quiser receber o programa completo, sem anúncios e na sua caixa de entrada todas as manhãs, pode se inscrever em breakingpoints.com. Isso mesmo, tem o programa completo. Ajude a apoiar o futuro da mídia independente em breakingpoints.com.